vivendo numa era que todo mundo grava, todo mundo compara. E sabe, uma inconstância ela vai aparecer. E a gente tem a terceira, que é a pior, que é o punhetelling. Um aprendizado replicável para aquela pessoa. Porque se não for replicável, a sua palestra não tem entregável. Se ela não tem entregável, ela não vale dinheiro. É verdade. Nossa. Olá, meus amores, eu sou a Prazer Esther. E eu sou a Bibi Hot. E hoje temos um episódio maravilhoso para você que tem essa dificuldade da fala, né, Bibi? É isso, comunicação é com ela mesma. Ela é psicóloga, palestrante de liderança feminina e desenvolveu o Pink Coaching, que a gente vai entender o que é. Seja bem-vinda, Priscila de Sá. Oh, obrigada, Bibi, Esté. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns por esse trabalho, esse serviço lindo que vocês fazem de libertar tantas pessoas. Ai, obrigada. E hoje a gente vai libertar mais pessoas ainda bora! de destravar, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade em destravar. Até a gente aqui no comecinho, né? A gente, todo comecinho de episódio também, a gente fica meio assim, ai, como que a gente vai falar e tal. Só que tem gente que nem se imagina numa mesa assim, né? Você sempre foi livre, assim, para se comunicar? Ou você teve que desenvolver técnicas, aprender? Como que foi seu começo na comunicação? Como muitas mulheres, eu fui uma menina exibida. Maravilhosa. Só que quando falaram, você é metida, você é exibida, você é se achona, ninguém gosta de menina assim, você vai terminar sozinha, eu não dei muita atenção. E continuei sendo uma pessoa falante. Eu nasci num lar de pessoas velhas. Meu pai era muito mais velho que a minha mãe, e minha mãe já era mais coroa. Então, o código adulto, o código de pertencimento era dominar a linguagem. Então, eu falei cedo, eu escrevi cedo e fui para a comunicação cedo. Então, eu não sou um bom exemplo de pessoa tímida que venceu barreiras. Eu sou exemplo de uma pessoa que aprendeu a lapidar a comunicação com alguma desenvoltura já, mas aprendeu a lapidar a comunicação para atingir os meus objetivos. E tudo que eu consegui na vida, sabe? De bolsa de estudo para a escola de filho na época de mais vacas magras, até clientes, tudo que eu consegui na minha vida foi falando. Foi por meio da comunicação. Então, eu sou apaixonada por esse tema e eu quero todo mundo extraindo o melhor da vida por meio da comunicação. Porque é uma necessidade humana, mas mais do que nunca, é a habilidade mais importante de agora para frente. Para tudo, né? Para tudo. Acho que não só para os negócios, mas para o relacionamento em si, né? A gente já falou bastante aqui dos casais que não conseguem se comunicar, né? E tal. E as pessoas pensam que se comunicar é só falar. Ah, você trouxe uma informação importantíssima. A comunicação boa, efetiva, que dá resultado, principalmente para vendas, para relacionamento, para construção de confiança, ela começa na boa escuta. E, ultimamente, a gente tem escutado as pessoas? Não. A gente tem ensaiado a resposta enquanto os outros estão falando. A gente está tão autocentrada que a gente pensa, eu tenho que arrasar, eu tenho que gerar um bom corte aqui para as minhas redes. Em vez de eu pensar, o que é que o público do Intimidade precisa muito extrair dessa conversa para virar uma chave no negócio ou na vida? Então, é mudar o centro, o foco da comunicação é do eu para o outro. E aí sim você tem o primeiro passo para ser uma excelente comunicadora. Ô Pri, eu já fui em muitas palestras e como a comunicação ela é importante, porque eu vejo pessoas que têm bagagem, têm conteúdo, tá falando sobre um tema extremamente relevante, mas ela não consegue comunicar aquilo, né? E olha, eu vou ser polêmica. E se você parar para observar, os jornalistas não são os melhores palestrantes. Não, com certeza não. Verdade. Porque ele tem aquele compromisso com a notícia, com o hard news, e ele começa quem, quando, onde, como e por quê. Que é o que ele aprendeu na faculdade de jornalismo, é o lead, né? Que a gente fala, o primeiro parágrafo da notícia que contém a informação mais importante. Por quê? Quando a pessoa está consumindo uma notícia, ela tem pressa, ela precisa saber o mais importante, depois, se ela tiver tempo, ela continua para os detalhes. No palco, numa palestra, a lógica se inverte. Você começa conectando com a necessidade da sua plateia e vai entregando as informações mais importantes conforme essas pessoas vão se engajando. Então, o primeiro passo de uma boa palestra é mostrar que você entende a dor ou o desafio que aquelas pessoas estão passando. É o momento que eles vão se identificar com você e a partir dessa identificação eles começam a escutar de verdade o que você está falando, né? Tem 3 autoridades que um palestrante ou um comunicador ou speaker, de maneira geral, tem que transmitir quando ele sobe num palco ou vai conduzir uma reunião, por exemplo.
A primeira é a autoridade técnica. Mostrar que ele entende do que ele está falando. Essa autoridade técnica, quando alguém te apresenta, ela já falou por você, né? As suas credenciais. Aí ela tem autoridade mercadológica. Quem já escutou essa mulher? Quem já comprou dessa mulher? São os seus clientes, é quem já foi beneficiado pelo seu produto ou serviço. E aí tem a autoridade afetiva, que é a mais importante, não pode faltar. Que é aquela, eu sei o que você está passando. Eu já estive aí ou eu já ajudei outras pessoas que já estiveram aí. E aí, então, você não tem como você não engajar, não tem como você não converter, não tem como você não vender. Se você tiver elementos de informação, elementos de conteúdo na sua apresentação que reúnam e comprovem essas 3 autoridades. Nossa, é muito isso. Já começou com uma aula aqui, né? Que dá pra... Pega o caderninho aí, gente, pra vocês irem anotando. Eu vi uma vez um palestrante dos Estados Unidos, não vou me lembrar agora o nome, que ele fala que sempre numa palestra você não deve entrar se apresentando. Você deve entrar com algo que choque, alguma frase de impacto ou algo que façam as pessoas refletirem para depois você entrar com a sua apresentação. É verdade isso? Ele tá certo. O ideal numa palestra é que alguém te preceda, alguém te apresente, um MC, organizador do evento, sua amiga. Se vocês duas forem palestrar e não tiver ninguém antes de vocês, você apresenta ela, ela apresenta você. É a melhor coisa. Tá. Porque ninguém quer saber de você, ninguém quer saber de mim. As pessoas querem saber delas. O assunto mais atraente para cada pessoa é ela mesma, ainda mais numa sociedade ególatra em que a gente vive. Esses tempos em que a gente só quer o eu, o algoritmo é todo personalizado para mim. É um autocentrismo, né? O tempo todo. A gente não sai da bolha e a gente é o tempo inteiro empurrada a ficar nessa bolha. Se você quiser assistir ou ser exposta a outros conteúdos que não são da sua bolha, você vai ter que intencionalmente pesquisar e condicionar e treinar o algoritmo, né? Muito. E isso é assim na vida também. E aí, quando você está num evento, a última coisa que você quer é uma tiazinha que começa a falar. Porque quando eu fiz a minha pós-graduação em Harvard, ninguém quer saber disso. Quer saber o que você tem aí pra mim, minha filha? Por que vale a pena eu tirar o olho do celular, parar de scrollar, entendeu? Deixei minhas coisas lá em casa, deixei minhas coisas no trabalho, pra vir até aqui pra ver você fazer essa masturbação mental no palco? Exatamente. Não interessa. Eu compacto muito com isso, porque eu vou a muitas palestras, gosto muito. Inclusive, né, te cacei em uma, né? Você tava fazendo, era um stand-up, eu tava muito curiosa pra ver. Era um stand-up sobre empreendedorismo feminino. Falei, gente, como é que é isso, menina, né? Que desafio que eu inventei esse Não, ano. mas ficou incrível, ficou incrível. Tanto que daí você ficou na minha cabeça, eu falei, ai, precisa ser uma convidada. Mas o que eu ia comentar... Eu não sei se isso é certo ou errado, mas é a minha opinião, tá? Eu também acho que é um pouco polêmica, mas eu não suporto aquelas palestras que a pessoa começa a contar a sua história de vida e às vezes é uma história super privilegiada, às vezes é uma coisa... Só que aí a pessoa fica criando toda aquela coisa e falando assim, olha, sigam os meus passos que vocês vão chegar. E não tem técnica, não tem fundamentação, não tem, sabe? Não tem como... A pessoa fica, tá, ok, sua história de vida, tá? E agora a gente faz o quê com isso, sabe? E às vezes é uma pessoa que teve um monte de sorte, um monte de outras coisas e tal. E aí, o pessoal tá ali querendo vender, querendo aprender. E a pessoa tá lá, não, porque daí eu tive momentos difíceis, sabe? Então, assim, na hora de construir uma palestra, a gente pode usar nossa bagagem pessoal. E eu queria saber se você usa a sua e como você usa, porque isso também pode ser uma estratégia, né? Uma ferramenta. E como não cair nessa coisa, de novo, do autocentrismo. De tipo, a minha história é mais importante, a minha história daria um livro. Gente, todo mundo, né, tem uma história que a gente fala, daria um livro e tal. Como fugir desse autocentrismo e, ao mesmo tempo, usar alguns pontos da nossa história, da nossa bagagem? Como que você faz? Olha, storytelling é muito importante, é mais que tendência. Mas tem gente que pensa, tem que ter história, aí fica super valorizando do jeito errado. Então, 3 erros que a gente deve evitar quando vai fazer um storytelling, principalmente em palestra. O mimitelling é ficar com aquela coisa de autopiedade. Só assim, sabe aquele reforço nos perrengues da sua história? Sim. Porque o que acontece se a plateia sentir dó de você? Ela não te admira. Uma pessoa não consegue te admirar e sentir dó ao mesmo tempo. Se ela ficar com pena da palestrante, ela vai comprar alguma coisa? Não vai, ela não vai aplicar alguma coisa. Ela vai ficar com dó, ela vai até assistir. A plateia fica assim, ó. Você vê quando a pessoa fica... A energia baixa, né? Um clima pesado. Então, e aí a pessoa fica muito naquela lenga-lenga do sobrevivente. Então, recomendo tomar cuidado com o tempo que você dedica aos perrengues num storytelling, num relato pessoal. O outro é o lorotelling, é quando você mente. Gente, não pode contar mentira em storytelling.
a verdade sempre aparece. Tanto mentiras para piorar uma situação, para deixar ela mais fictícia, mais cinematográfica. Floreada, daquela floreada. Como a mentira para melhorar uma situação, melhorar uma conquista, melhorar um ganho. A gente está vivendo numa era que todo mundo grava, todo mundo compara. E, sabe, uma inconstância, ela vai aparecer. E a gente tem a terceira, que é a pior, que é o punhetelling. É aquela pessoa que só fica falando do que ela acertou, de como ela é maravilhosa, de como ela faturou milhões, de como ela tem jatinho, de como ela tem carro, que tem a porta que levanta pra cima. Vai nos eventos de marketing digital, vocês sabem o que eu tô falando, né? Uhum. É a palestra, o palestrante punhetelling. Ele quer vender tanto um lifestyle poderoso que ele fica só falando das suas glórias. Então, 3 erros pra gente evitar. A nossa história só interessa para as pessoas quando elas conseguem se enxergar nela. Então, o único motivo de eu colocar uma história numa palestra é de eu fazer a minha plateia falar: uau, isso acontece comigo. Eu me sinto assim. Nossa, parece que ela estava na minha casa, parece que ela estava me espionando. E é isso. Então, eu tenho que conhecer muito bem o meu público para entender qual fatia da minha vivência, da minha jornada, pode conter uma lição, um aprendizado replicável para aquela pessoa. Porque se não for replicável, a sua palestra não tem entregável. Se ela não tem entregável, ela não vale dinheiro. É verdade. Nossa, perfeito. E as pessoas, você está falando muito da palestra, mas uma coisa que eu vejo muito, que eu falo para os nossos clientes, que eles fazem muita live para vender. Eu falo, para de entrar na live e contar da sua tia, do gato que passou ontem na sua casa, do papagaio que falou não sei o quê. Seja direto. As pessoas que estão lá não têm tempo a perder. Ela quer saber o que você vai apresentar naquela live. Então, não fica naquele lengo-lengo, porque as pessoas vão saindo. Eu sou muito direta. Eu começo uma live e eu já introduzo o que vai ser o assunto, o que a gente vai falar, como vai ser o começo, meio e fim e bora. Isso, você faz a coisa certa, porque você passa o menu da live. Então, a pessoa sabe que aquilo vai chegar. Então, mesmo que você precise fazer um preâmbulo ou fazer uma publi dentro dessa live, a pessoa espera. Então, você vai gerando uma antecipação positiva. Live é uma palestra, é uma das mais difíceis, porque a pessoa sai da sala sem pedir licença, sem sentir vergonha. Exato. Verdade. Ou então ela fica, mas ela não está prestando atenção em você, está fazendo qualquer outra coisa. Ou fica mutada, sei lá. Tá te dando audiência, tá te dando view, mas não está absorvendo a mensagem. Então, a gente precisa treinar ainda mais em live e em vídeo esse poder do engajamento, porque a concorrência ainda é muito maior. No palco é um por vez. Na internet... Para uma live de sucesso, você pode dar alguns elementos que pode ser legal para esse cliente construir uma live bacana? Primeiro, dizer o que a pessoa vai encontrar na live e mais do que o tema, dizer qual é o benefício, o que ela vai sair levando daquela live. Então, gente, se para você isso é um desafio, fica até o fim dessa live, porque você vai sair dela com clareza, um passo a passo seguro para realizar o que você precisa realizar. E para isso, então, eu vou apresentar para vocês lista os tópicos. Mas o importante é, por que eu preciso assistir essa live? Por que eu vou dar minha atenção até o fim dessa live? Então, quando você diz qual vai ser a transformação que você vai gerar em quem está te assistindo ou escutando, tem mais tendência, mais possibilidade de ela ficar com você até o fim. Nossa, perfeito. E isso pega também num ponto que eu acho que as pessoas não costumam fazer, que é o planejamento. Né? Se você vai, seja uma palestra, ou seja até uma venda individual, você vai na casa de alguém fazer uma demonstração de produtos. Você chega lá que eles só, gente, esses são os produtos, eles são isso, isso e isso. Sabe, não tem um script, né? Então, assim, qual que é a importância do planejamento para você vender bem? A estrutura é boa porque ela te dá segurança, ela é a prova de apagão mental. Um dia que você está cansada, com sono, ou de repente esqueceu um detalhe do produto, você não se perde, porque você entende que o produto está a serviço de um antes e depois, de uma transformação que precisa ser realizada. Então, a gente, com o tempo, comete o erro de se apaixonar demais pelas nossas soluções, né? Pelos nossos produtos, pela marca. Então, ainda mais vocês que fazem esse trabalho, que conecta tanto, que mostra a cara de vocês. Então,
quem vem com vocês, vem porque vocês são vocês, né? E, de repente, são tão apaixonadas por vocês que esquecem de se conectar com o cliente naquilo que ele mais precisa. O cliente não te conhece, o cliente não sabe quem você é. O cliente quer saber se aquela dor vai ser aliviada, se aquele problema vai ser resolvido, se aquele sonho inconfessável vai ser realizado. Então, você tem que conhecer muito bem o cliente. E estruturar sua conversa sempre partindo ou do desafio ou do desejo, dependendo do tipo de solução. Se é uma solução para um problema, começa esse script, começa essa abordagem pelo desafio. Se é uma coisa para quem não tem problema, mas quer melhorar, começa pelo sonho inconfessável. Aí você descreve uma situação típica que aquela pessoa passa, diz que existe uma solução, apresenta o produto, diz o que ela pode esperar e conta o caso de alguém que usou. Amém. Essa estrutura. Nossa. Essa estrutura. Vou anotar aqui. Nossa, eu vou assistir várias vezes só pra ir anotando tudo. Essa estrutura. E essa estrutura cabe num guardanapo. E ela serve para um post, para um podcast, para uma live, para uma palestra, para um script de vendas, para um relato que você, um pitch que você tem a oportunidade de fazer, sabe, num chá da tarde com mulheres na casa de alguém que abrem para você fazer essa apresentação, sabe? Então, essa estrutura é maravilhosa porque ela serve para um conteúdo de 1 minuto a 1 hora. É verdade. E sem dar esse branco, né? Sem ficar também... Acho que a insegurança, quando você não tem um direcionamento, ela vai prejudicar totalmente o seu desempenho ali. E outra coisa que eu acho que as pessoas erram, e você pode me confirmar, elas falam assim, nossa, que live eu gostaria de assistir? Quando ela tá pensando em desenvolver uma live, ou ela tá pensando em desenvolver uma palestra, você não... De novo, o autocentrismo, né? Você tem que pensar... O que a pessoa que está me assistindo gostaria de assistir, né? Então, assim, como fazer essa leitura de público para que você não erre nessa entrega, né, de conteúdo? Nesse caso, falando especificamente de rede social, a gente superestima o nosso conhecimento sobre as pessoas. A gente acha que a gente não precisa se repetir. A gente acha que a gente não precisa fazer pergunta. A gente acha que a gente conhece todos os nossos seguidores. A gente pode conhecer os mais fiéis, mas a gente não sabe exatamente por que mudanças eles estão passando. Gente, a gente não é a mesma de 2 anos atrás, nem a mesma de antes da pandemia, e não vai ser a mesma do ano que vem. Então, de tempos em tempos, a gente precisa abrir uma enquete. A gente precisa abrir uma caixinha. Tá, então você vai fazer uma live para apresentar um produto de bem-estar íntimo. Você tem que ter uma caixinha nos seus stories. E aí, gente, o que é que anda mexendo com a sua libido ultimamente? As pessoas vão te responder para o melhor e para o pior, o que está acontecendo de bom e o que está acontecendo de ruim. E a partir daí, você desenvolve a sua live com base na necessidade das pessoas. Esses são os seus seguidores mais quentes, né? Os que confiam mais em você. Por isso se abriram. Então, são nessas pessoas que você tem que pensar na hora de fazer uma live. Maravilhoso. E a gente passou já para essa questão de live, mas eu acho que a principal trave, é uma trava que eu tenho. Até acho que no meio desse podcast a gente pode colocar um vídeo meu do começo, de eu falando, quando eu entrei na empresa, falando sobre os produtos. Eu jamais compraria aquele produto de mim, mas foi errando, fazendo, indo, que hoje eu consigo dar uma palestra, hoje eu consigo estar aqui entrevistando, eu consigo fazer outras coisas. Mas para quem está começando, quais as principais dicas que você dá para ela conseguir destravar ali no momento de um vídeo? Nem tô falando de live, porque eu acho que a live é um segundo passo, quando a pessoa já consegue pelo menos conversar com a câmera sem ninguém tá ali. Que dicas você pode dar para essa pessoa? A gente comete o erro de querer que a autoconfiança venha antes da ação. A autoconfiança vem dos primeiros resultados. Então, você estabelece uma meta realista. Hoje, a minha meta é ser capaz de falar por 5 minutos, sem sofrer. Você já quer abrir um carrinho e já quer vender milhões com essa sua primeira comunicação? Não. Minha meta é conseguir falar. A minha meta é conseguir ter 5 pessoas na minha live. A meta é conseguir que alguém me peça o link do produto. Você vai estipulando metas mais audaciosas e se celebrando a cada etapa. A gente precisa perder o olhar julgador da câmera. Né? Por que você faz um FaceTime com seus parentes quando está na rodoviária esperando o busão e você não consegue ter essa mesma naturalidade quando você está falando com as pessoas? Entende que você ali é veículo de libertação, veículo de uma permissão. Quando você vende, você resolve um problema, você abre um portal na vida daquela pessoa. Então, o maior segredo é você imaginar um letreiro luminoso antes de você fazer a live e pensar,
Dane-se eu. Que presente eu vou dar para essas pessoas agora? Você tira total o foco de você. A travada em público, ela é sempre um medo egoísta. É o medo do, será que vão gostar de mim? Será que eu vou agradar? Será que não vou errar? Que é um desejo humano, desejo de aceitação. O medo da rejeição é o maior que a gente tem, né? Mas se você tentar esquecer de você, fala nesse momento, dane-se eu. O que importa é eu ajudar essa pessoa. Essa pessoa precisa saber do que eu tenho para ela. Isso é o que me ajuda mesmo, assim, inclusive enfrentar plateias difíceis. Até hoje tem alguns eventos que me deixam um pouco mais nervosa, ou porque são um desafio novo como stand-up, que foi uma criação específica para esse ano. Foi uma solução para empreendedoras esse ano, que elas estavam muito estressadas, elas estão com fadiga de conteúdo. Faz elas pensarem e darem risada. Falei, vou fazer isso. Mas, nossa, na primeira apresentação que eu fui fazer para o Sebrae, na Bahia, em Teixeira de Freitas, em março, eu falei, meu Deus, eu vou inventar que me dê um piriri. Eu vou cancelar. Eu não vou conseguir. Porque o meu maior medo era entrar palestrante séria. E eu precisava de ser outra persona. E o medo do ridículo? Eu falei, não, eu vim aqui, eu preciso entregar esse presente para essas pessoas. Elas precisam ouvir o que eu tenho para dizer nessa forma. O presente para elas é o riso. Então, eu também faço esse exercício até hoje, quando eu vou ter plateias mais desafiadoras, eventos mais difíceis, ou quando eu estou um pouco mais insegura. Às vezes tem um bastidor rolando que está abalando a gente. Às vezes nossa autoestima está péssima na vida pessoal. Mas a gente tem que se bancar na vida profissional. A gente tem que continuar vendendo. Como é que eu faço? Eu esqueço de mim. Eu penso que eu estou a serviço de alguém que pode estar passando por um inferno maior que o meu naquele momento. Nossa, perfeita essa dica. E o fazer rir é uma das coisas mais difíceis, né? Meu você Deus. falou isso do primeiro vídeo que você fez. Eu lembro também a primeira publi que eu fiz. Eu parecia um robozinho, assim, e falando, e eu tinha um texto do lado, e toda uma tensão. Assim, parece que eu tava exalando aquela energia, sabe? Eu só assisti acho que umas 2 vezes. Hoje eu não tenho mais coragem. Mas às vezes é bom pra gente relembrar, né? Mas o que eu ia comentar é isso. Tirar primeiro esse medo e depois o exercício, né? Por mais que o seu primeiro seja ruim, que você depois tenha até vergonha de olhar, é você não desistir e continuar, né, nessa coisa de ir melhorando a cada um. E também não... Isso que você falou foi sensacional, de pequenas metas. Não precisa ser algo, né, grandioso, assim. Então, para quem tá começando, para quem vai... Vamos supor, alguém vai dar uma palestra pela primeira vez e tal. E aí vem hate, vem coisa. Você já sofreu alguma coisa assim, de falarem que a sua palestra não foi boa lá no começo? Ou algum comentário que te pega mal? Porque às vezes são gatilhos, né? Às vezes é alguma coisa... Uma vez, eu fiz uma palestra num evento que era um evento do Roberto Chiniachi, que eu fui fazer uma palestra para experts e palestrantes e pessoas que vendem infoproduto, profissionais liberais que precisam se tornar celebridades. E a palestra que eu fiz, ela era muito disruptiva para a época, porque foi em 2018 e eu comparei a construção de autoridade, como se fazia no tempo da Xuxa e como se fazia no tempo da Anitta. E a Anitta ainda não estava onde a Anitta está hoje, em termos de ter provado a autoridade, ter virado conselheira de banco, ter virado, sabe? Ter sido validada em entrevistas internacionais, sentado no sofá de grandes entrevistadores, né, dos Estados Unidos, tal, e ganhado o mercado não só latino-americano, mas o próprio americano. E eu lembro que numa postagem que alguém fez dessa palestra elogiando, muitas pessoas elogiaram e falaram, nossa, faz todo sentido, tarará, tarará. Uma mulher comentou, que grande bobagem. E aí eu fiz aquilo que a gente sempre faz quando a gente tem um hate. A gente valoriza mais o hater do que os lovers, né? Mesmo que seja um, né? A gente vai atrás da ovelhinha perdida e abandona as 99 que estão andando no caminho, né? Então eu fui lá ver quem era a ovelhinha perdida que chamou a minha palestra de grande bobagem. E era uma agenciadora de palestrante, ou seja, uma pessoa que vive de intermediário. E basicamente, o que eu estava falando é que na época da Xuxa, você dependia de uma Marlene Matos para ser alguém, para dizer até o que você ia comer. E na época da Anitta, ela mesma constrói os próprios contratos. Ela não é vinculada a nenhuma empresa, nenhuma... Na época, ela não tinha nem empresário.
Ela tinha parceiros situacionais, mas quem geria a carreira era ela. E é óbvio, a mulher não gostou porque eu falei que o mercado dos intermediários ia acabar. Olha aí. Eu desagradei as pessoas certas. Então, eu aprendi com esse episódio a ter uma outra postura em relação a hater. Quem lidera não tem que esperar seu aplauso. Quem lidera tem que escolher de onde vêm as vaias. Se a vaia está vindo do lado onde eu não me sentaria, de pessoas com as quais eu não me integraria, não faria negócio, gente que eu não quero na minha cozinha, tomando café no copo de requeijão, que bom, eu acertei. Sim. E a liderança é um papel que eu tenho muita dificuldade de exercer ainda. Eu assumi um cargo que eu agora tô tentando entrar nessa parte da liderança, mas a liderança ela não é fácil. A gente acha que ela é, não, é falar isso, ao mesmo tempo você tem motivacionar, não é assim também, você tem que ir seguindo algumas coisas, outras não. Então, é um momento que eu fico muito perdida, assim, que eu tô batalhando muito para tentar mudar isso. É desafiador, a liderança é especialmente desafiadora para aquela pessoa que é muito autônoma, muito responsável. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e ainda assim elas não fazem? Eu dou tudo na mão, eu desenho, eu pego no colo, o que mais elas querem? Né? Então, eu acho que o grande trabalho é você entender que a liderança é um processo de 4 etapas cíclicas. Engajar, delegar, cobrar e celebrar. O melhor jeito de você engajar é contando histórias sobre visão de futuro. Porque aí é que tá. Os líderes que a gente ama são pessoas que fizeram a gente se enxergar maior do que a gente mesma. É verdade. Então, começa aí. Quanto melhor você engaja, mais fácil é você delegar. Eu preciso que você faça esse follow-up. Eu preciso que você faça essa abordagem. Eu preciso que você bata essa meta. Então, você ter um cronograma de encontros que te permitam acompanhar aquele resultado. Dá feedback. Feedback é complicado, porque tem feedback que cria um muro entre as pessoas e o feedback que melhora a relação e a pessoa sai até feliz porque ela recebeu aquele feedback. Né? Então, um feedback que aponte para o comportamento em vez de para a pessoa. Um feedback que mostre, faça ela enxergar que ela tinha outras formas de agir para atingir aquele mesmo objetivo, que na maior parte das vezes é um objetivo legítimo. O que a pessoa erra, o que as pessoas erram é no como, não é no porquê. Então, vamos ver quais outros comos você poderia ter tentado para atingir o resultado que você buscava e evitar as consequências negativas que a gente viu aqui e celebrar. Teve um resultado positivo, celebra cada micro vitória, em conjunto com a sua equipe toda e também individual. E para você celebrar individual, entender o que a pessoa valoriza. Tem gente que valoriza dinheiro, mas não é só. Tem gente que valoriza, sabe, uma plaquinha com o nome, um post, um almoço, sabe, um cartãozinho escrito à mão. Às vezes, o reconhecimento do acerto de um colaborador ou de um liderado, ele passa por um caminho muito mais simples, sabe? É uma atenção da sua parte. E aí vale a pena você conhecer a linguagem de amor dos seus liderados. É o quê? É presente, é ato de serviço, é toque físico, é gente que só quer um abraço, ou não, algumas pessoas repelem mais. Então, quanto mais você entender de gente, mais fácil vai ser para você liderar. Nossa, muito bom. Muito bom. Isso. E você falou do feedback. Ainda existe essa técnica ou essa coisa do positivo, negativo, positivo? Ei, eu não gosto. Não gosta? Feedback por isso que eu quis jogar particularmente, assim, existe, tem gente que faz, eu não recrimino, mas comigo não funciona. Como dar um bom feedback, então? Por quê? Quando você... O que importa no sanduíche? É o pão ou é o recheio? É o recheio. É o recheio. Você não falou, eu quero um sanduíche de pão. Você falou, eu quero um sanduíche de mortadela. O que importa é o recheio. Se você embala a crítica entre 2 elogios, no primeiro elogio eu já fico esperando. Tá. E aí? Tá. O que vai vir? Eu já ignorei o elogio, ou seja, o elogio perdeu efeito. Quando eu acertar, isso não vai mais surtir o efeito positivo sobre mim. Não vai liberar aquela dopamina boa de ter acertado em cheio, sabe? Não vou me sentir valorizada. Eu vou sempre entender que o elogio é um caminho para me amaciar, para me dar uma carcada. Então, honestamente, eu não gosto dessa coisa do feedback. E aí você termina com um tapinha nas costas. Ai, mas você é fofo, eu gosto de você.
Dá mais raiva. Pra mim, dá mais raiva. Então, o tipo de feedback que eu prefiro é aquele que vai direto ao ponto. Que fala da situação, fala da consequência e termina com uma proposição. Olha, nesse dia você fez isso, isso, isso e isso. A gente teve como consequência isso, 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 isso. Sem peso. Atendo-se aos fatos. Quando isso acontece, eu percebo que a confiança do time fica abalada. Eu fico questionando se você realmente gosta de estar aqui. Como você pode conduzir essa situação de uma outra maneira em que a gente continue tendo resultado e seja menos desgastante para todo mundo? Aí, se a pessoa quiser uma sugestão, aí você dá, olha, eu faria assim. Eu já vi fazerem assado. Vamos tentar? Quer me ajuda? O que você precisa para implementar esse novo jeito de agir? Porque aí você até tira um peso, sabe? As pessoas, elas são mais do que as besteiras que elas fazem todos os dias. Mas, às vezes, elas não conseguem ter outras atitudes, porque, de alguma maneira, aquilo resultou. Sabe? Resultou no meu sistema familiar eu ser a treteira. Resultou no meu sistema familiar eu ser preguiçosa. Resultou no meu sistema familiar eu ser a boazinha demais. Ela tá só replicando, Ela né? só tá replicando alguma coisa que funcionou lá, mas que pode não estar funcionando aqui agora. Então, faz essa pessoa enxergar que ela pode agir de outros jeitos. Nossa, é muito bom. Eu acho que também, às vezes, um líder chama pra dar esse feedback ou coisa assim, e ele é o dono de todas as soluções. E, às vezes, você jogar isso pra própria pessoa, falar, olha, você agiu assim. Mas de que outras formas você acha que poderia ter resultado algo melhor ou algo diferente? Dá essa possibilidade para a pessoa fazer a autorreflexão do que você chegar e falar, olha, eu tinha 15 opções aqui de solução e você escolheu justamente a errada, né? Então, acho que dá essa opção para a pessoa que está recebendo feedback fazer essa autorreflexão, eu acho que é construir um time forte, né? As pessoas gostam de quem dá opções para elas. E as pessoas gostam de sentir que são donas das suas decisões. Então, quanto menos você impuser ou apresentar a solução, melhor para você. Você também não se queima. Eu acho que um dos maiores tormentos das lideranças é achar que tem que ter resposta para tudo e solução para tudo. A maior ferramenta da liderança é fazer boa pergunta. Aprende a perguntar é mais importante do que saber responder. E de quanto em quanto tempo deve fazer esse feedback pro pessoal que você lidera? Eu acho que depende. Eu acho que tem um feedback grandão, que é aquele que você faz uma revisão, sei lá, de 1 mês, de 3 meses, dependendo de como são as metas e o ritmo do trabalho de vocês. Mas, aconteceu alguma coisa, diariamente passa um zap, passa um áudio. Olha, eu notei que isso está acontecendo. Não deixa virar uma bola de neve. É melhor. Eu sou super favorável de dar feedback no tempo real. Aconteceu, não deixa esfriar. Eu acho que às vezes quando a pessoa faz alguma cagada também, ela tá de repente esperando aquele retorno imediato. Porque senão fica aquela coisa aflita de eu não bati a meta hoje, mas ninguém falou nada, e aí pra onde eu vou? Então também é dar um direcionamento pro time, né? E aí é que tá. Quando a gente faz isso quanto antes, a gente também aprende a inteligência do negócio. Olha, isso não funcionou. Que bom, já sabemos o que não funciona. Vamos descartar essa estratégia? Quanto antes você corrigir, melhor. Você está ganhando tempo. Tempo é dinheiro, é vendas. Então, a gente está vivendo no mundo bunny, né? Que é fragmentado, ansioso, não linear e incompreensível. Então, toda a informação que a gente tem, incluindo o erro, é maravilhoso. Porque impede a gente de repetir. Desde que isso seja sinalizado a tempo e seja corrigido a tempo. E antes existia muito aquele, os tipos de liderança, né? Aham. Hoje ainda tem isso? Ou tem um novo... São nomenclaturas, né? Autocrática, sim. positiva, transformacional. Eu acho que você tem que escolher assim a sua pegada e o seu nome para sua liderança. A minha liderança é afetiva. A minha liderança é mais empática. A minha liderança é mais pragmática. Eu sou mais direto ao ponto. A minha liderança é mais autocrática. Eu sou mais mandona. Eu tenho tendência a centralizar mais. Então, eu acho que tudo isso é nomenclatura para vender livro. Honestamente, eu acho que... E você pode transitar por várias também, né? A gente é um combo. Eu acho que, sabe, no espectro docinho e trator, você tem 50 tons de cinza da liderança. E eu escutei numa palestra, bom, não sei quando vai sair o podcast, mas em outubro, que falaram assim, você não tem que motivar as pessoas,
Você tem que criar um ambiente motivador. Você não tem que ser coach motivacional, porque tem pessoas que confundem a liderança com isso também, de ser aquele coach que papapá. Isso você acha que é certa essa frase ou não? Sim, a gente nem daria conta de motivar as pessoas, principalmente pessoas que estão tão naturalmente, intrinsecamente desmotivadas, né? Até porque pode ter gente que está trabalhando isso para custear um outro sonho e que isso é só um trampolim para um sonho futuro. Como é que você vai ficar motivando essa pessoa? Motivar essa pessoa fatalmente significa lembrar que ela tem uma vida curta nesse negócio. Talvez. Então, a gente não tem essa missão mesmo de ficar motivando. A nossa missão é lembrar por que ela está aqui. E quanto mais a gente puder associar os valores que ela tem, aquilo que ela valoriza e colocar, olha, esse negócio, essa tarefa, esse objetivo, esse projeto, ele é uma oportunidade de você obter a emoção que você tanto busca. Entendi. E as pessoas buscam emoções diferentes. Algumas buscam pertencimento, outras buscam poder, outras buscam realização, outras buscam fama, outras buscam destaque, outras buscam transcendência, outras buscam conexão, outras buscam fé. Então, quando você entende sobre escala de valores, por isso que eu falo, estudem gente. Pessoas, é verdade. É mais fácil você entender, nossa, essa pessoa valoriza muito o tempo livre. Então, o melhor jeito de motivar essa pessoa é... Dá uma folga. Olha, isso aqui é a melhor maneira de você fazer rápido para depois você fazer o que você quiser. E ter um feriado só para você. Nossa, é muito isso. Eu acho que onde eu peco é nessa parte de pessoas. Eu, às vezes, falo, ai, tá bom, já passei 10 vezes, cara, não aguento mais falar, já desisti daquele funcionário, entendeu? Ai, enquanto tô procurando outro, que não sei o quê... E eu não consigo quebrar essa barreira. Eu mesma faço, que se ferre. Ele não consegue fazer, eu vou lá e faço. Nem todo mundo é ambicioso, visionário, sonhador. Nem todo mundo prima pela excelência. Mas todo mundo quer conforto. Descobre. Todo mundo quer conforto e todo mundo quer aceitação. Descobre o que para aquela pessoa traz conforto. Descobre o que para aquela pessoa traz aceitação. E atrela isso ao que precisa ser feito. Ai, falando assim parece tão Eu sei fácil. que não é fácil, mas é um Como treino. descobrir isso? Como descobrir isso? Conversa com a sua equipe. Pergunta para o seu colaborador qual foi o dia mais feliz da sua vida. Conta para mim. Como você se sentiu? E aí a pessoa vai contar o que aconteceu. Ah, foi o dia que nasceu meu cachorrinho. E por que você se sentiu feliz? Ah, porque eu ajudei no parto. Então você sabe que essa pessoa tem síndrome de salvadora. Entendi. Sabe? Ou, você é casada, solteira, tá namorando? Tô. Por que você se apaixonou? O que fez você se apaixonar por essa pessoa? Ela vai contar. Gente, acho que eu nunca fiz esse tipo de pergunta. Então, claro, é lógico que você não vai encostar a pessoa na parede e sair perguntando sobre a vida pessoal dela. Chega de forma aleatória, vai parecer assustador, né? Então, mas existem momentos em que você consegue fazer isso. Sim. Uma reunião, um almoço, um happy hour. Um happy hour, um evento de time, né? Quero conhecer melhor vocês. Conta qual foi o dia que você se sentiu mais feliz na vida. Né? E vai pensando, olha, é isso que faz a pessoa ser feliz? Numa entrevista de emprego, também é legal aplicar super, isso, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas se prendem demais às qualificações, mas eu acho que o caráter é algo que a gente não consegue impor nas pessoas. Não. Eu prefiro ensinar, muitas vezes, a algumas coisas que a pessoa não sabe, mas o caráter, você não vai conseguir ensinar. Eu acho, né? Não sei. Não, caráter a gente não ensina. E quando a gente conhece os motivadores da pessoa, a gente até consegue saber até que ponto ela é treinável. É muito mais importante você trazer as pessoas pelos motivos certos, mesmo sem cruas de tudo, sem nenhum treinamento, até com vícios de outras empresas, de outros lugares, do que você contratar as pessoas pelo currículo formal. Né? Mas sabe que isso me fez lembrar uma coisa, uma história pessoal minha, né? Eu fui professora de língua portuguesa. Ah, que legal! E aí, eu queria muito entrar num colégio que era pequenininho, tudo assim, mas, sabe, energia, aquela coisa, né? Eu me identifiquei porque queria entrar. Aí fiz a entrevista do processo seletivo e tal, deu certo, eu entrei. E aí passou um tempo, não muito, assim, talvez um ano. Eu fiquei quase 8 anos nesse colégio. A minha coordenadora, ela falou assim, um dia ela soltou, num happy hour que a gente tava, uma coisa assim. Ela falou assim, quando eu te entrevistei, eu sabia que você não ia ficar tanto com a gente. Eu falei, você tá me demitindo? Tipo, eu fiquei assim, meio em choque, assim. Ela, um dia você vai entender.
Aí passou, sei lá, mais um ano e pouquinho. Aí acho que deu quase 2 anos. Aí eu fui pedir demissão, porque eu tava com um projeto maior, tava com uma coisa que eu ia mudar de cidade, eu ia vir pra São Paulo e tal. E aí quando eu fui falar com ela já tava olhando pra mim assim, sorrindo. Aí eu lembro que o meu olho começou a encher de lágrimas, assim, que ela falou, a gente sabia que ia te perder, mas eu queria aproveitar o processo até você ir. Que legal. Nossa, E que eu bacana, falei, caramba, Ela entendeu que o seu potencial era para além da sala de aula. Exato. Que é um desafio, gente. Pelo amor de Deus, como eu respeito o professor. Eu dei aula um período da minha vida, mãe do céu. Eu ficava esbagaçada. Sim. E é muito mais difícil do que dar palestra. É infinitamente mais porque difícil. Porque é vivo, né? É um organismo vivo ali. Você tem diversas situações para lidar. E engajar gente que não tá afim, né? Exato. Que tá obrigado. A palestra o pessoal compra, o pessoal vai porque quer. É verdade. Tá obrigado. É verdade. Na escola eles têm que ir, têm que assistir, têm que tirar nota. Então, um conteúdo engessado. Se Sim. você tem pouca liberdade de mudar, meu Deus, olha. Mas eu sempre fui uma professora muito muito fora da caixinha, então acho que isso sempre me ajudou bastante. Eu mexia em tudo, eu pulava a matéria, depois falava, isso aqui volta, não é tão importante. E eles ficavam assim, nossa, uma professora rebelde. Mas era tudo estratégico ali, né? Mas acho que a gente também saber quebrar padrões é uma coisa que ajuda bastante, né? Na comunicação, né? Quando a gente quebra, até quando chega assim de um jeito na palestra, que a pessoa tá esperando algo de você e você, sei lá, solta uma piada. Sim. Você já desmonta, né, o público que tá te ouvindo, né? Você usa bastante o humor, né, na sua... uso. Eu sempre dou um jeito, eu coloco muito meme, né? Quando eu não sei como é que eu falo, por exemplo. Uma vez me pediram para falar de uma palestra... Pediram uma palestra sobre liberdade financeira. Gente, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar de finanças? Nada, né? Mas para falar sobre o protagonismo da vida financeira, da empreendedora, eu consigo. E eu comecei, falei, como é que eu faço... Como é que eu chamo elas de quebradas, de pobre, sem fazer isso, né? Sem chamar a pessoa de pobre, ou sem ser ofensiva, sem falar, ó, você não tá ganhando tanto quanto deveria, ou você não tá gerindo suas finanças como deveria. Eu peguei memes, porque aí não sou eu que tô falando, sabe? É Perfeito. O povo. Então eu peguei tudo que falava de dinheiro, assim, de boleto, de cartão de crédito, fatura, né, que não conseguia pagar, tal. Peguei tudo isso para mostrar, olha como as situações que a gente passa no dia a dia. Então, quando eu preciso tocar um tema espinhoso, que eu não quero me comprometer, eu jogo para os memes. E a piada muitas vezes ajuda nisso. Me incluir na piada, né? Me desconstruir também é importante. Não apontar o dedo, né? Pra não ficar num lugar de inacessibilidade que não ajuda em nada. De pedestal, né? Que é só você. Mas isso do humor também é uma coisa que eu acho que quem tenta fazer e não tem habilidade nenhuma, eu acho que o tiro sai pela culatra. Eu já fui essa pessoa que fazia piada e as pessoas não entendiam. Sério? Porque, na verdade... Quando você é iniciante em alguma coisa, principalmente se você é mulher, você vai adotar o comportamento seguro. Então, qual é o comportamento seguro para uma mulher que está começando uma coisa e que a vida inteira foi validada pela inteligência? É parecer professoral, é parecer séria, é parecer muito técnica. Então, por mais que eu seja uma pessoa descontraída, engraçada, de trato fácil no dia a dia, no momento que eu estou me sentindo desafiada, eu corro para onde eu fui validada a vida toda. A mulher que se apoia muito na sedução erótica, quando ela estiver sob tensão, o que ela vai fazer? Jogar o cabelo e seduzir, porque é o comportamento seguro para ela. Então, quando você quer colocar uma piada numa palestra ou numa apresentação, mas você está tensa, você não está muito dona do teu conteúdo, ou você não está muito dona daquela situação, e o teu local de conforto, ele é outro que não o humor, pode cair errado. As pessoas ficam olhando e ficam esperando assim, mas... Nossa, é muito ruim isso. Que situação. E aí, se você fez uma piada e as pessoas não entenderam, não tenta explicar. Não repete a piada. Passa, muda de assunto, finge muda que não aconteceu. Vai pra galera, faz pergunta, faz qualquer coisa. Jamais repita a piada esperando um riso. Porque se não vier, o constrangimento só aumenta. É duplo. Nossa, sim. E é pra todo mundo, as pessoas percebem, Faz né? muito sentido. Não, então não dá. Essa coisa do humor, a minha fuga é pro humor. Então Se tudo tá dando errado, eu começo a fazer piada autodepreciativa, eu começo, sabe, o lugar, eu vou sempre pro humor, assim. Você é aquela que ri até em velório, né? Exatamente. Eu vou encontrar alguma piada ali. Mas sabe que quando eu mudei, eu tinha uma página antes que eu tinha sócio e tal, era uma outra empresa, e eu fazia humor lá. Quando eu abri a minha página, comecei a criar conteúdo, que foi agora, recente, em junho, que eu comecei realmente a criar conteúdo na minha página,
Na minha bio tava escrito assim, relacionamento, sexualidade e humor. Enquanto aquela palavra estava ali, eu não conseguia fazer um vídeo engraçado. Olha! Eu não conseguia, porque eu não sei, aquela bio, ela começou a me pressionar, sabe? Assim, aquele texto ali, aquela palavra. Falei, gente, eu não tô fazendo humor, então eu vou tirar essa palavra daqui. Sim. Quando eu tirei a palavra dali, aí eu encontrei a minha veia, aí eu comecei, porque eu coloco o bonezinho pra trás, coloco o bigode, Não, faço uma... ela tem umas coisas que eu falo, Bibi, passa um pouco pra mim disso, porque ela tem umas tiradas que eu falo, da onde você tirou isso? Ai, que bacana. São vídeos que te prendem do começo ao fim. Ai, que legal. É muito bacana o conteúdo E é um dela. talento. Olha que engraçado. Você estava fazendo uma promessa com medo de não conseguir cumprir. A hora que você parou de prometer, você começou a entregar. Exatamente isso. Acho que tá muito associado ao que você falou das pequenas conquistas, né? Sim, Que a gente tava falando, sim. aquela cobrança que a gente tem. Tem pessoas que começam, faz uma live, faz qualquer coisa, já acha que vai vender milhões, que todo mundo vai engajar, que vai entrar 1000 pessoas na live. Poxa, quando eu consegui atingir no perfil da Indy 300 pessoas online, Uau. pra mim foi assim, um marco. É e mesmo? quando eu comecei com 20, depois 50, depois foi aumentando. Mas acho que as pessoas têm que ter esse discernimento, né? Tem. Que é uma jornada. E fragmenta. Então, o meu objetivo um dia é conseguir colocar esse humor na bio e bancar essa promessa de humor na bio. Então, eu começo prometendo sinceridade. É fácil? É. Depois eu prometo leveza. Tá mais fácil, tô dominando mais isso aqui. Da leveza você vai para o humor. Fragmenta, né? Cria uma jornada, um caminhozinho do coelhinho até a cenourinha para você mesma. E aí você vai superando e mudando esses marcos. A bio é dinâmica. Sim, verdade. Eu já mudei a minha várias vezes. Eu também. Empreender. Ixi. Tem algum caminho, alguma dica, algo que você possa trazer que ajude mulheres, principalmente mulheres, a empreenderem? Vocês são uma marca, então eu vou falar especificamente para as mulheres que estão chegando e não mulheres também que estão chegando para a marca de vocês. Geralmente quem busca uma marca estruturada, bem estabilizada no mercado, bem com uma boa reputação, ela está querendo ser empresária, mas ela quer um sobrenome corporativo por trás, dando respaldo, né? Por isso que ela trabalha com uma marca, por isso que ela se torna uma representante, por isso que ela se torna uma associada. E então, o que eu preciso que essa empreendedora entenda é que ela já nasce com autoridade que o nome da marca transfere para ela, mas que ela não pode deixar de desenvolver a dela. Então, ela precisa entender para quem ela vende, para quem ela não vende de jeito nenhum, qual vai ser o tom de voz dela, né? E ela precisa, por meio dessa comunicação, desenvolver um plano de comunicação mesmo, sem responsabilizar pelo próprio marketing. Tudo bem, a marca tem o guia de marca, né? Tem o guia de branding, que vocês entendem muito melhor que eu sobre isso, mas e ela? Como ela vai se comunicar? Com quem ela fala? Qual é o guia dela, né? Ela fala com donas de casa, ela fala com trans, ela fala com mulheres conservadoras, ela fala com mulheres 50 a mais, ela fala com mulheres que estão no pós-menopausa. Ela precisa entender que dor ela vai aliviar, que sonho impossível ela vai ajudar a realizar, que erros ela vai perdoar, que crenças ela vai quebrar. E se ela não tiver esse mapa, ela vai ficar sempre olhando para a concorrência e sofrendo. Eu faço muita convenção de empresa, de marketing de rede e mesmo de marcas de beleza e tal. E as convenções são aquele momento em que você vai para celebrar resultado, premiar quem tem destaque e falar as metas do ano que vem vão ser mais duras. Né? É verdade. É isso que a gente faz. E eu vejo, assim, aquelas que tiveram um ótimo resultado, super envaidecidas. Eu vejo aquelas que não tiveram tanto resultado, assim, tentando se motivar para, né, fazer valer a pena o ano que vem. E eu vejo muita gente focando na história do fundador, das fundadoras. O que é importante em momentos de crise, relembrar a motivação inicial do negócio. Mas eu vejo pouca gente fazendo, assim, um palestrão de dor do cliente, de mapeamento profundo do público. Que é quem deve importar pra gente, sabe? Total. Então, eu penso que a melhor coisa para a empreendedora que quer começar com uma marca é desenvolva a sua identidade, desenvolva o seu posicionamento, saiba exatamente para quem você vende e para quem você não vende de jeito nenhum. Senão você vai sofrer com concorrência. Senão você vai sofrer quando a marca resolver abrir um quiosquinho no shopping, que você vai se sentir traída. Poxa vida, um shopping aqui perto de casa. Eu não vou vender para mais ninguém no bairro, não, filha.
O que você entrega não é só produto. A loja está lá para ser um SOS, uma pronta entrega rápida. Mas aquele conselho de amiga que só você dá. Nossa, é incrível o que você falou. A gente tem muito essa guerra que as pessoas acham que por a gente abrir um ponto novo ou algo assim, não, a gente está numa farmácia. A farmácia, quem compra sex shop, muitas vezes ela não vai ter coragem de comprar. Não quer conversa com ninguém. Numa farmácia, às vezes ela vai ver o produto lá e vai replicar a venda num sex shop perto ou numa pessoa próxima ali. Sabe quem tem esse medo? Quem transformou o seu perfil do Instagram ou o seu WhatsApp num catálogo. Exato. E não numa conversa. Nossa, perfeito. Isso que você falou da identidade, no sex shop e tal, as pessoas ficam muito replicando, fazendo um igual ao outro. Né? Desde o nome da loja, o nome do perfil do Instagram, fica todo mundo usando o mesmo prefixo, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa até tem uma criatividade, tem uma ideia de criar algo diferente, mas fala, mas ninguém tá usando. Mas nunca vi nenhuma sex shop com esse nome, então não vou colocar. Sendo que é aí que vai ser o diferencial dela, né? Então, como que a pessoa pode, dentre, por exemplo, sex shops, falando que é o que mais tem aqui, como que ela pode encontrar a sua identidade sem ter medo de arriscar? Traz primeiro o seu repertório. Do que você gosta? Quais são suas referências? É Rita Lee, é Mulher Maravilha, é quadrinhos, é Paris, é Las Vegas. Quais são as coisas? Faz um mood board do que você curte de repertório. Qual é a série que você mais gosta? É Sex and the City? É Suits? O que você curte? Modela a estética disso que você curte. E valida com as pessoas que te seguem. Porque elas te seguem, elas podem não curtir a mesma coisa, mas alguma coisa elas captaram em você que fez sentido para elas. Faz teste. Faz teste na linguagem, na sua imagem, nas suas fotos, sabe? Na sua paleta. É verdade. Vai pro story. Gente, o que faz mais sentido para vocês? Isso ou isso? Vocês assistiam isso quando adolescentes? Vocês gostavam disso quando jovens? A infância de vocês tinha isso? Traz referências visuais. Sabe? Testa músicas diferentes. Uma coisa que eu sinto, quem tá começando agora um sex shop, o que eles fazem? Todo dia a gente tem uma postagem diária que a gente manda também nos grupos para que as pessoas possam ter. Aí o que as pessoas fazem? Criei agora meu sex shop. Entra na nossa central, baixa todas as fotos e começa a postar só aquilo. Aí eu falo para eles, por que o cliente vai seguir você se ele pode seguir o nosso perfil? Que vai ter exatamente o mesmo conteúdo, vamos dizer assim. É aquela coisa, ela tá pensando, ela tá querendo ser empresária com mentalidade de CLT. Muito. Fazendo o que a chefe manda. Então, assim, vocês estão facilitando a vida, entregando um conteúdo, mas vocês estão dando liberdade para ela criar. Muito. Se ela não está alterando o preço, não está alterando o benefício, não está alterando características de produto. Mas a linguagem é dela. O tom de conversa é dela. Uma inspiração, né, que elas possam utilizar para criar um conteúdo próprio. Exato. Então, assim, a gente vê aquelas que estão faturando muito e quer fazer igual. Mas elas só estão faturando porque elas começaram antes fazendo uma coisa que ninguém fazia. Então, agora é só hora de começar uma coisa que ninguém está fazendo. A autenticidade vende muito, né? Vende muito. E por mais que você falou assim, das pessoas se identificarem, às vezes as pessoas nem podem nem se identificar. Mas se é algo que você tá no seu coração, aquela coisa, a sua paixão vai ser a parte da venda. Porque você é tão, por exemplo, sei lá, pensar uma coisa meio aleatória, boba. Eu gosto muito de rosa. Então, minha loja vai ser toda rosa, tudo vai ser rosa, minha paleta vai ser rosa, vários tons. A pessoa, às vezes, pode nem gostar de rosa, mas a sua paixão pelo rosa vai criar a marca, a identificação, de que quando alguém vê alguma coisa rosa, vai saber que é seu e a pessoa já vai confiar, porque você construiu essa autoridade. Então, as pessoas não têm que ter esse medo de serem autênticas, mesmo que seja diferente, né? Tem gente que eu sigo nas redes que vende coisa que eu nunca vou comprar, mas eu adoro a maneira como elas fazem. Tá vendo? De repente cai alguma coisa que eu tenha que dar um presente para alguém, ou ela vende alguma coisa que faz sentido para mim, eu vou comprar, mas eu gosto da maneira como ela se comunica, de como ela constrói o conteúdo, de como ela se conecta com as pessoas. Então, se livra da comparação. Se você precisar parar de seguir os perfis dessas grandonas que estão vendendo muito, que estão recebendo prêmio lá na convenção, entendeu? Para sua saúde mental, para libertar a sua criatividade, faça. Encontre a sua voz.
É muito Nossa, isso de perfeito. seguir. Eu sigo uma menina que ela faz slime. Não, juro. E eu fico presa naquele vídeo porque ela faz o cupcake perfeito. Eu jamais vou comprar um slime pra mim. Mas o vídeo, eu fico... Tá vendo? É isso. Eu olho e falo, fica tão perfeito que ela reproduz um produto igual, assim, tudo com slime. E na hora que ela aperta, aquilo me dá uma satisfação. Mas é verdade, é algo que eu não vou comprar, mas que me prende pela maneira como ela apresenta, pelo quiosque que ela criou, como se fosse uma sorveteria, Que legal. onde ela pega o slime e faz o sorvete pra pessoa com a cobertura que quer, tudo com aquele... com esse slime. Então é muito engraçado isso. Olha, se eu pudesse dar uma dica pra quem quer montar hoje um sex shop, seria faz um sex shop com cara de casa de vó tarada. Olha! Porque casa de vó é uma das maiores tendências de consumo e comportamento desse ano e do próximo. As pessoas estão cansadas daquelas construções caixote cinzento com cara de consultório odontológico. Aham. E que você olha, só de olhar você sente o cheiro do éter. Não, então assim, as pessoas estão voltando para aquilo que é roots. Sim. Crochê, sabe? A toalhinha de crochê. A gente tá num momento de regressão, né? Aquela toalhinha do bujão de gás, sabe? Aquelas coisas de vó mesmo. Então, resgata a coisa da avó e cria uma avó tarada, você vai vender. Adorei. Aposto que vai vender. Nossa, Olha, achei e se muito tiver também uma avó que tá aí com você em top, abrir um Bota a sex avó shop. pra vender. Gente, bom. maravilhoso. Amei a ideia, amei. Tá vendo? Maravilhoso. Criatividade e Se ousadia. eu fosse abrir né? um sex shop hoje, seria assim. Porque nem todo mundo gosta de sex shop com cara de sex shop. Tem gente que espera que um sex shop tenha cara de lounge de aeroporto. E que você não tá falando com essas pessoas. Não tá se conectando, né? Não vai Você tá, criando de repente, criando repulsa. um afastamento. Talvez né? o nível de maturidade ou de abertura para esse tipo de consumo dela, você não sabe que gatilhos aquilo traz, aquela certeza. imagem traz. Ela tem medo de ser mal interpretada para ela mesma. Né? Ela pode até ter a fantasia ali, mas ela até dar o passo é mais difícil. Então, descobre quem é tua turma. E entender o cliente é muito importante, porque teve sex shops, que são aqueles dos antigos, pisca, fechadinho, que mudou totalmente o conceito e que não entra um cliente. Porque o Olha. público dele era o cliente que está acostumado a ir num sex shop desse. É isso aí. Exato. E vice-versa. Tem pessoas que criam um sex shop desse do pisca-pisca, mas na verdade a clientela que ele tem queria uma coisa mais clean, mais acolhedora. Então, olha que engraçado isso. É entender mesmo o nosso público para não errar. Vou repetir a sua frase, você falou no começo. Estude, gente. Estude, gente. Porque aí você vai entendendo, né, como que vai se desenhar isso. A gente aprendeu demais. Olha, passou super rápido a hora. Não, gente. Vai ter que ter parte 2. Não, Tô amando a minha a cabeça conversa. tá borbulhando A aqui. minha também. Assim, eu já tinha amado a sua palestra lá, mas agora, assim, você falando de toda... Caramba, eu aprendi muita coisa. Eu acho que as pessoas também que estão nos assistindo, que estão ouvindo, a gente sempre pede no finalzinho, para deixar um recado para essa câmera, para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo também, algo que vier do seu coração ou da sua técnica, do seu conhecimento, algum conselho, algo que você acha que essa gente tá precisando. Ai, gente. Abrace a sua esquisitice. Ser diferente é melhor do que ser melhor. Olha, amei. Sensacional. Obrigada, eu socando o microfone aqui. Obrigada, gente. Tão feliz com isso. Ai, amei, obrigada. Pri, deixa suas redes para o pessoal te encontrar. Você também dá curso, você também faz... Conta um pouquinho mais para a galera saber onde que pode te encontrar e também o que pode fazer junto a você. Ah, legal. Você me encontra Priscila de Sá com 2 L's oficial em todas as redes, né? Eu sou mais presente no Instagram hoje. E tem um podcast chamado Insilenciáveis, que eu trago mulheres palestrantes de todos os setores, inclusive vocês estão convidadas. Ah, que legal. E tenho também mentorias e palestras para mulheres líderes e para palestrantes. Perfeito. Você tá saindo com uma venda aqui hoje já. Eba! Eu quero uma mentoria pra gente falar de liderança Vamos. e pessoas, porque Vamos. eu tô penando. Eu admito, gente. Eu acho que é isso, a gente mostrar essas fraquezas também. Eu sou muito boa no marketing, mas eu não sei liderar as pessoas. E eu vou aprender. E daqui um ano vocês me aguardem,
que eu vou sabe mostrar liderar essa pessoas. transformação. Você sabe liderar pessoas. Você sabe liderar pessoas que se conectam com a sua visão de liderança. Ou pessoas que sejam parecidas com você nas ambições e na personalidade. Exato. O seu desafio é liderar pessoas diferentes de você. Sim. Então é isso. A gente está com um mix cada vez maior. Então, corrige sua fala. Não é que você não sabe liderar pessoas. Você não sabe liderar todo tipo de pessoa. Exato. Olha, eu não sei liderar todo tipo de pessoa. Gente, ainda. Gente, que podcast. Isso daqui valeu mais do que 1000 horas de estudo, gente. Porque, olha, isso daqui é depoimento real. Demais. É o dia a dia mesmo. E eu sei o quanto é difícil empreender, liderar, gerir pessoas. Então, Pri, obrigada. Foi incrível. São maravilhosas. Vida longa o podcast. Obrigada. Toda quinta-feira é um episódio novo pra vocês. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo tudo. E se quiser mais um podcast desse, que eu acho que vão querer. Eu acho que vão querer, com certeza. Já deixa nos comentários qual é o tema. O tema que vocês querem que a gente foque ali. Super beijo, pessoal. Tchau. Tchau.